E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares, que lhe falta senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul desviou de si e o pôs como capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo o Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Vamos voltar aqui só um pouquinho na história. Saul foi o primeiro rei, né? O povo de Israel pediu a Samuel, que era o juiz na terra, essa época dos juízes, eles pediram que eles queriam ser como os outros povos da terra, que eles queriam ter um rei, uma liderança que fosse com eles para a guerra. Deus nunca tinha desamparado o povo de Israel. Todas as vezes que eles iam para a batalha, Deus dava vitória para eles, e o Senhor sempre ia à frente. E a palavra é muito explícita, né? Sempre fala que o Senhor ia na frente, que o Senhor deu a vitória, que o Senhor desbaratou o inimigo. Mas eles queriam uma pessoa de carne e osso, né? Alguém em que eles pudessem pôr sua confiança. E Samuel fica muito indignado, né, com aquele pedido. Mas mesmo assim ele ora ao Senhor. Porque os juízes, eles não passavam para a próxima descendência. Geralmente Deus levantava um novo juiz. Antes de Samuel tinha sido Eli, e os filhos dele eram corruptos, né? Deus permitiu que eles fossem mortos, e agora Deus tinha levantado Samuel. E a palavra de Deus fala que os filhos de Samuel também eram corruptos. Então provavelmente Deus levantaria um outro juiz. Mas aí eles pediram então que Samuel intercedesse junto ao Senhor para que Deus permitisse que eles tivessem um rei. E Deus permite, né? Só que Deus avisa para eles: olha, ele vai pegar suas colheitas, vai pegar o melhor da sua terra, vai pegar as primícias, vão escravizar seus filhos, as suas filhas, porque o rei precisava de servos, né? Trabalhando no palácio, quando fosse se conduzir na guerra, a pessoa não poderia dizer não, teria que ir. Então ia ser várias consequências, né? Mas Deus alertou o povo, mas mesmo assim eles quiseram. Então Deus chama esse rapaz, a Bíblia fala que ele era muito bonito, um rapaz alto, elegante, né? Porte de rei, chamado Saul. E Saul era da tribo de Benjamim. E Saul, o nome dele significa o desejado ou o solicitado. Eu acredito que ele é o desejado e o solicitado porque o povo o desejou e o solicitou, né? E Deus então permite que ele seja levantado como rei. E assim que Deus o chama, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apossa dele. E ele fica cheio da glória de Deus. Nessa época aqui do Velho Testamento, o Espírito Santo ele ainda não estava derramado sobre toda a carne igual é hoje. A Bíblia fala várias vezes, tipo Sansão, o Espírito se apoderou dele, Davi, o Espírito se apoderou dele, Saul também. O Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e ela tinha alguns atos extraordinários. Deus usava ela com poder ou para profetizar,
mas o Espírito se retirava daquela pessoa. Não é igual hoje que o Espírito Santo habita em nós, né? Eu sou pentecostal, eu creio que o Espírito Santo ele habita em mim e ele não me deixa. A partir do momento que eu tenho uma vida, procuro, né, ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com ele jamais me abandona. Então, essa autoridade que esses homens de Deus tinham naquela época, em certos momentos, para fazer grandes atos, hoje a gente tem isso disponível em todo o tempo para nós. E então, acontece um fato que Saul vai para uma batalha e o Senhor tinha mandado que todo aquele povo e os animais, tudo que fosse daquele povo era para ser exterminado. E Saul pega o melhor do gado. A Bíblia fala que ele pega as melhores ovelhas, os melhores bois, e ele toma aquilo para si. E quando Samuel chega, ele fala: que balido é esse? Que barulho é esse de gado, né? E aí ele fala que foi o povo que convenceu ele. Ele era um homem interesseiro. E eu posso até dizer um homem que não tinha o temor do Senhor. Porque o Senhor tinha falado que era para matar, que era para destruir tudo, e ele pegou o melhor dos rebanhos para ele. E ele também não matou o rei. Provavelmente ele pretendia se aliançar com aquele rei. E aí quando Samuel chega ali, ele mesmo dá cabo do rei. E aí ele fala, né, porque Saul estava queimando o holocausto. E o holocausto, só o sumo sacerdote, o sacerdote poderia tocar naquilo ali. Outras pessoas comuns jamais poderiam. Então ele tocou numa coisa que não era dele, que não era para ser feito pelo rei. Mesmo ele sendo o rei, ele jamais poderia ter sacrificado ao Senhor. E aí Samuel dá uma palavra dura para ele. Samuel fala: olha, hoje o Senhor teria confirmado o reino sobre ti, mas agora que você se rebelou contra o Senhor, ele até fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Agora que você fez isso, o Senhor rasgou de ti o reino e dará para alguém melhor de ti. E aí o Senhor manda então que Samuel vai até a casa de Jessé, que é da tribo de Judá, né? Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, porque ele é da descendência de Davi. Se Saul não tivesse pecado, ele ia ser o leão da tribo de Benjamim. Mas como ele pecou, aí ficou o leão da tribo de Judá, que ele é da descendência de Davi. E aí então o Senhor envia ele ali, e a Bíblia fala, então, né, eu fico pensando, né, devia ser um acontecimento. Porque nessa época o juiz, ele era como um presidente, né? Ele tinha um poder tanto espiritual quanto militar. Tipo, o presidente chegou na sua casa, então todo mundo ia vir para ver o presidente, não é? Tipo, se o Bolsonaro chegar na minha casa, todo mundo que gosta de mim, que gosta dele, vai querer tá lá. E os filhos todos de Jessé estavam lá, menos aquele, que era Davi, né? Que era o escolhido do Senhor. E Samuel acredita que todos aqueles lá que eram já treinados na arte da guerra era para ser o rei, né? E aí o Senhor fala para ele: olha, eu não vejo como o homem vê, eu vejo coração. E o Senhor escolheu Davi porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, o Senhor, a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre Davi. Então, o Espírito de Deus já tinha vindo sobre Saul, e agora a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre, então, Davi. E ele era um rapaz, assim, muito, além de corajoso, né, que matou o leão, matou o urso, matou o gigante, ele era uma pessoa muito quebrantada. Eu penso comigo, né, que Davi tinha um coração de artista. Porque quando você lê o Salmo, você vê que Davi, ele era apaixonado pelo Senhor. Tanto que ele fala: melhor é estar na tua casa. Os salmos dele a tua palavra é luz para o meu caminho. 7 dias te louvo. Então pensa, 7 vezes no dia esse homem separava um tempo para estar com Deus. Então ele era um adorador, né? Ele tinha um coração de adorador. E então, quando ele mata Golias, um dos prêmios, né, que Saul promete é que se casaria com a filha do rei e a sua família não estaria isenta de impostos. Só que Saul era um homem sem escrúpulos, como eu falei, né? Ele pega aquela filha que era para casar com Davi e dá para outro homem. Só que Saul tinha uma outra filha que ela era apaixonada
por Davi. A Bíblia fala aqui no versículo 20: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e contaram a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda será hoje meu genro. Então Davi passou a ser da família real. Ele já era rei, ele já havia sido consagrado pelo Senhor, mas agora ele passa a ser genro do rei. Irmãos, o que eu quero falar hoje, só dei essa pincelada para a gente entrar no tema, mas hoje eu quero falar sobre inveja, que é um sentimento que qualquer um de nós aqui tá sujeito que outras pessoas sejam usadas, né, para ter inveja de nós. E o significado do nome de Davi é o amado, o querido e o predileto. E várias passagens na Bíblia falam que Davi era amado. Davi era amado por Jonatas. A Bíblia fala que a alma de Jonatas se apegou, a alma dele se apegou a Davi. E eles fizeram um pacto. Mical amava Davi. Quando esse espírito maligno se apossava de Saul, a pessoa que tocava a harpa, que dedilhava a harpa e que aquele demônio saía dele era Davi. A Bíblia fala que o povo fazia cânticos para Davi, então ele era muito amado, até os filisteus. A Bíblia fala mais para frente que ele se aliança com os filisteus, até o inimigo amava Davi. Então ele era um homem muito amado. E o fato, muitas vezes o fato da gente ser amado e o fato de até Deus ter um carinho especial, porque tem algumas pessoas que Deus trata de forma diferente, porque eles são filhos diferentes também. Eles se entregam mais para Deus e Deus se revela de uma forma diferente para eles. Então aquilo foi causando inveja em Saul. E a Bíblia fala então que ele, depois que Saul coloca ele como capitão sobre seu exército, e a Bíblia fala que até o próprio exército de Saul gostava de Davi. E aí as mulheres fazem um cântico falando: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, Davi é muito melhor. E aquilo entrou no coração de Saul. E ele, a partir de então, ele passou a não mais sentir o que ele sentia por Davi. Porque quando ele estava possesso, quem ele chamava era Davi. Ou seja, ele tinha um cargo de músico do rei. Então, Saul gostava dele. E ele fazia bem, a companhia dele fazia bem. Mas a partir do momento que essas mulheres fizeram esses cânticos, ele passou a ser odiado. E eu acredito que invejado também. Porque Saul jamais foi o rei que Davi viria a ser. E muitas vezes, irmãos, infelizmente a inveja, ela acontece dentro da nossa própria casa. Caim e Abel, chegou até a vias de fato, né? De Caim matar Abel. José e seus irmãos que o lançaram no poço, que o venderam para aquela caravana de ismaelitas. Então, várias pessoas na Bíblia foram invejadas. O próprio Jesus. A Bíblia fala que os líderes, né, os líderes religiosos daquela época, entregaram o Senhor para Roma para ser crucificado por inveja. Então, nem nós, irmãos, nem nós hoje estamos, como que eu poderia dizer? Todos nós estamos sujeitos a ser invejados. Um dom que você tem, uma habilidade que você tem, a maneira como Deus conduz a sua vida, várias dessas coisas, os seus bens materiais, sua beleza, o seu carisma. Muitas vezes você é uma pessoa de carisma e isso já levanta uma inveja da outra pessoa. Ou você é uma pessoa dedicada, tudo que você faz com excelência, tudo que você faz, a Bíblia fala, tudo que a gente for fazer, pra gente fazer como se fosse para o Senhor. Então tudo que você faz com excelência, você faz com amor, você faz com carinho, com cuidado, como se fosse para o Senhor. E aquilo vai despertar inveja de outras pessoas. E quem foi o primeiro invejoso? Quem foi o primeiro invejoso da Bíblia? Caim. Foi demônio, né? Foi o Lúcifer. Ele invejou Deus. Porque Lúcifer, ele já era o cara. Ele já estava aqui, ó, no topo da cadeia. Era músico. Mas ele queria ser Deus.
Tanto que ele fala, subirei ao mais alto e ali eu colocarei meu trono. Ele queria colocar o trono dele ali do lado do trono de Deus, ou provavelmente até mais alto. Então você vê que é uma pessoa que ela tem inveja. Para mim, particularmente, eu acho que a inveja é o pior sentimento que existe na face da terra. Porque a pessoa ela não é feliz com ela não é feliz com o que ela tem, ela não é grata pelo que Deus deu para ela. Porque o que Deus deu para mim, o Marcos Filho é meu filho. Mas o que Deus deu para mim não é a mesma coisa que Deus deu para ele. Deus deu outras habilidades para ele que eu não tenho também. Ou o Marcos, ou a Larissa, qualquer um de nós aqui. A gente tem habilidades que o outro não tem. E muitas vezes a gente queria ter a habilidade que o outro tem. E a gente tem uma admiração. A admiração não é errado, não é ruim você admirar uma pessoa. Porque você gosta daquilo que ela faz tão bem. Tipo, eu queria fazer crochê, mas eu não tenho jeito para crochê. Mas a pessoa faz crochê de olho fechado, com a mão nas costas. Aí eu vou invejar ela? Não. É uma habilidade que ela tem, mas eu gosto de decorar. É algo que eu faço, é comum pra mim, é normal. Eu gosto de fazer isso, é uma habilidade que Deus me deu. Então eu não vou invejar a pessoa que faz o crochê. Agora a pessoa invejosa, ela é ingrata porque ela não valoriza aquilo que ela deu. Ela é insatisfeita com ela e ela é uma pessoa maldizente. Porque se a pessoa que tem inveja de nós, se ela vê a gente passando por um revés, você está passando por uma tribulação, um período de enfermidade ou qualquer coisa que esteja acontecendo de ruim, aquela pessoa é capaz de se alegrar com a sua ruína. Você vê que a pessoa fica contente. A Bíblia fala em Provérbios que a inveja apodrece os ossos do invejoso. Olha só o que Salomão disse. A inveja, ela tem a capacidade de apodrecer a pessoa por dentro. Ela é uma pessoa que vai apodrecendo, é a pessoa que vai começando a se decompor. Só pela inveja dela. O tanto que a inveja é um sentimento que deteriora a pessoa por dentro. Eu já convivi com várias pessoas invejosas e eu não sei se todo mundo sente isso, mas quando você está na presença do invejoso, você sente mal. Todo mundo sente isso? Uhum. Você sente que a pessoa, ela tá te olhando e o olhar dela é ruim. Não. Ela olha seu cabelo, ela olha sua roupa, ela olha seu andado, ela olha o seu celular, ela olha o que você fala. Você vê que ela tem um olhar mau, um olhar perverso, de perversidade. E os próprios padres, antigamente, né, eles fizeram a lista, baseada nos 10 mandamentos, a lista dos 7 pecados capitais. E a inveja, o inverso da inveja é a bondade. Cada pecado capital tem o seu inverso, que seria o bom. Então, a pessoa invejosa, ela é desprovida de bondade. Ou seja, ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que está sendo apodrecida, que os ossos dela estão apodrecidos. Ela se assemelha a Satanás, que é invejoso. Satanás, além dele invejar Deus, ele invejou o homem. Ele viu Adão e Eva muito felizes ali no jardim. Ele falou, já eu acabo com essa felicidade. Outra coisa, Deus deu para nós, humanos, a capacidade de sermos feitos à imagem e semelhança dele. Isso ele não deu para ninguém. A capacidade da gente de viver em comunidade, de se comunicar, de adorar o Senhor. Os anjos têm a habilidade de adorar, mas eles não têm algumas habilidades, tipo o livre-arbítrio. O anjo não tem livre-arbítrio. Então Satanás invejou tanto o homem que ele foi lá no Éden, usou a serpente e foi lá no Éden para fazer um inferninho ali na vida do homem e da mulher. Então a primeira coisa, invejou o Senhor, e segunda coisa, invejou o ser humano. Tudo que Satanás põe a mão podre dele, ele consegue causar uma destruição e um dano. E o invejoso é a mesma coisa. A pessoa invejosa, além dela ela não ser satisfeita com o que ela tem, com o que ela é, dela não se aceitar, ela tenta destruir aquele objeto que ela inveja, ou seja, aquela outra pessoa que ela inveja. Ela tenta fazer tudo para te infernizar. Tem pessoas, gente, que elas têm a capacidade de começar a comprar coisas, igual a gente tem. Ela tem um cabelo escuro, ela
vê você com luz, ela vai lá e faz luzes. Ou ela vê que você trocou de carro, ela vai lá e compra um carro igual ao seu, da cor do seu. Ela quer ser uma cópia sua, só que ela nunca vai ser. Porque o Senhor fez nós, todos os seres humanos, de forma diferente, de forma sublime. Por mais que eu tente ser igual qualquer pessoa no planeta, eu nunca vou ser, porque eu sou eu, tenho minha identidade. E a outra pessoa é a outra, ninguém nunca vai ser. O Senhor, até as nossas digitais, o Senhor se preocupou em fazer a nossa impressão digital diferente. Cada ser humano é único. Então, eu acredito que o invejoso, ele é um frustrado. Ele não se aceita, ele é ingrato e ele é uma pessoa ruim. Porque o inverso da inveja é a bondade. E quando Saul, ele vê que Davi é amado, e ele vê o favor de Deus sobre a vida de Davi, porque a Bíblia fala que tudo Davi lograva êxito, porque o Senhor era com ele. Já viu gente assim? Tudo que a pessoa faz dá certo, parece que tudo para ela é fácil, parece que tudo para ela encaminha, porque Deus abençoa. E tem gente que fala, ai, como tu tem sorte. Tem até gente que fala, nasceu com um negócio virado pra lua. Mas não é o favor do Senhor. É a graça de Deus que é derramada sobre nós. Eu lembro que uma vez a gente estava negociando com uma pessoa pra gente comprar um imóvel. E essa pessoa que a gente estava comprando esse imóvel, ele ia lá em casa, assim, no meio do dia. Depois que a gente até fechou o negócio, ele ficou nossa amiga. E aí um dia eu conversando com ele, assim, ele tava indo embora, eu fui até na porta levar ele. Aí ele falou, eu sinto tão bem quando eu venho na casa de vocês. Vocês têm uma coisa que eu quero ficar aqui. Por que eu quero ficar aqui? Até ele tava intrigado, né? Aí eu falei, olha, não é eu, não é o Marcos, não é meu filho, não é nada que a gente tem. Provavelmente o que você está vendo é a presença de Deus em nós. Provavelmente o que você está vendo é o Espírito Santo. E ele está se revelando a você através de nós. E por isso que você quer estar perto da gente. Não é eu, não é o Marcos, é a presença de Deus em nós. É isso que está atraindo você pra gente, né? E que coisa boa, né? A pessoa fala, olha, você tem uma coisa boa, eu quero ficar perto de você. Sentir bem, né? E tem gente que é ruim, que você fica perto dele 5 minutos, você fala, meu Deus, parece que a pessoa tem o poder de minar a sua energia, né? São aquelas pessoas tóxicas. Eu lembro uma vez que eu sentei numa mesa de casamento e uma pessoa sentou comigo e eu falei, gente, a comida tava boa, a festa tava boa, mas aquela pessoa que sentou comigo, quando ela saiu da mesa, eu tava murcha, eu tava parecendo uma rosa seca, de tanto que a pessoa era tóxica. Então o invejoso, ele é assim. Ele tem essa habilidade maligna de sugar tudo que tá à volta dele e dele querer ser essa fotocópia, mas ele sempre vai ser uma fotocópia imperfeita. Igual aquela ovelha, né? Clonaram aquela ovelha Dolly. Aí logo o clone dela morreu. Porque ela copiou até na idade a carga genética dela. Então nem aquela cópia ali que seria uma cópia idêntica não deu certo. Quanto mais uma pessoa tentar copiar uma outra pessoa que é totalmente diferente. Não tem como a pessoa querer ser. Então, assim, eu acho que a pessoa, como eu disse, né, o pior sentimento que eu acho que existe é a inveja. E não tem nada pior do que a pessoa invejosa, ela tentar ser você, porque ela nunca vai ser e ela sempre vai se frustrar e ela vai sempre te odiar. E Saul, então, ele arma, né, situações, a Bíblia fala que o espírito maligno vem sobre ele, aqui no versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus havia permitido, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Olha só, Davi, o coração bom. Ele estava ali tocando para que o Saul fosse liberto da ação daquele demônio. E a Bíblia fala que ele arremessou uma lança contra Davi. E a Bíblia fala que Davi, então, se desviou e a lança acerta a parede, né? Então, a pessoa está fazendo bem pro invejoso, que ele estava ali tocando para ele ficar livre daquele demônio. E muitas vezes você está orando por uma pessoa e a pessoa está querendo ver sua caveira. Você está orando por ela, mas ela é tão ruim e tão endemoniada que ela quer te ver morto.
E hoje, às vezes a gente vê algum caso na internet que chega ao ponto da pessoa matar a outra. Mas Caim chegou ao ponto de matar Abel. Os irmãos de José chegaram ao ponto de lançar ele no poço. E depois tirou do poço e vendeu. Os religiosos chegaram ao ponto de entregar Jesus para a morte. O Senhor veio para a terra para morrer, mas ele foi entregue pela mão dos religiosos, pelos homens daquela época. A Bíblia fala também que Isaac, Deus abençoou muito ele, tudo que Isaac fazia, Deus prosperava. E ele plantou vários pedaços de terra, e a Bíblia fala que Deus abençoou muito a colheita. E aí os filisteus ficaram com muita inveja dele e foram lá e entulharam os poços dele. Então, às vezes, até financeiramente, quando você começa a prosperar, né, Deus te abençoa e você começa a prosperar, aquela pessoa tem inveja até da sua prosperidade, até da maneira como Deus tem cuidado da sua vida financeira. E aí a Bíblia fala que eles então entulharam o poço de Isaac por pura inveja, porque Deus estava prosperando ele. E a Bíblia fala então sobre Saul, que Jonatas fica sabendo, né, do seu plano, e ele em secreto chama Davi, e Mical também fala com Davi e lhe dão fuga, né, ajudam ele naquela fuga, e ele foge. E todos nós sabemos, né, que esse processo de fuga durou aí mais de uma década, Saul sempre tentando tirar a vida e Davi sempre com aquele coração bom. Tanto que naquela ocasião ali da caverna, Davi tem a oportunidade de matar Saul e ele não usa essa oportunidade, ele não se vinga de Saul. E assim que quando Saul é morto, ele praticamente ele se suicidou, né? Então quando ele se suicida, Jonatas já havia sido morto e vem uma amalequita para dar as notícias, né? Falando, olha, Deus te vingou, seus inimigos morreram. E Davi amava tanto Jonatas e ele tinha tanta consideração por Saul, porque ele era o rei dele. Davi não era um revoltoso, um revolucionário, alguém que foi lá e tentou tomar o rei na força. Jamais ele fez isso. E Davi fica tão confundido, tão entristecido com aquela história que ele fica irado com aquela notícia. Não era uma notícia para ser comemorada, não era algo que ele quisesse festejar. Eu creio que se Davi morresse, Saul festejaria, né, a morte dele. Mas Davi tinha um coração tão bom e tão íntegro que ele sofre. Os 3 filhos de Saul morreram e Saul também, né? Só que ele não foi salvo. Se ele quis, essa parte eu não sei. A Bíblia fala que ele se entristeceu muito e houve um grande choro entre Israel e Davi também. O povo ficou muito constrangido, né? Porque o rei deles tinha morrido e os filhos também. O povo também amava Jonatas. Então, o invejoso, muitas vezes ele procura a morte espiritual, né? Trazendo assim para nosso dia a dia, a morte espiritual, porque essa pessoa não consegue ter vida com Deus. Ela não consegue se entregar totalmente ao Senhor porque ela é ingrata, ela não se vê como recebedora de todas as coisas que ela mereceria ter, porque ela queria o que você tem. E aí ela sempre tá tentando acusar Deus de não ter dado aquele dom para ela, ou de não ter dado um marido. Às vezes já vi até várias pessoas falando, né? A moça de 40 não casou, aí a de 16 tá noiva. Aí a de 40, provavelmente, Deus ainda tá fazendo alguma coisa na vida dela, ela ainda não tá preparada. Mas aí ela começa a invejar a novinha que vai casar. Ou ela não vai casar, porque o que um vive não é o que o outro vive também. Às vezes tem pessoas que Deus não tem um casamento para elas, Deus não tem um matrimônio. Não é todo mundo que tem o dom de ter filho, não. Que tem o presente de ter filho. Não. E às vezes são coisas que estão além das nossas forças humanas e que você não pode fazer nada para alterar. Tipo, eu tenho 1,60 m, nunca vou ter 1,70 m, gente. Eu queria ser alta e esguia. Eu vou ser? Nunca vou ser. Porque o meu biotipo é esse. Aí agora eu vou me corroer de inveja da Gisele Bündchen? Não posso.
porque eu nunca vou ser ela. Ela tem aqueles atributos que Deus colocou nela e eu tenho os meus. Nada que eu faça vai mudar isso. Então a gente tem que aprender a ser feliz com aquilo que a gente tem, com o que a gente tem e com o que a gente é. Deus colocou habilidades especiais para a gente trabalhar em específicas áreas. Deus chamou uns para cantores, outros para missionários, outros para mestres, outros para pregadores, outros para profeta. Cada um no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é uma engrenagem, como se fosse o nosso corpo. Cada parte no meu corpo tem uma função específica. O meu pé nunca vai fazer o que a minha mão faz. Verdade. O que o meu cabelo faz, a minha boca nunca vai fazer. O meu cabelo nunca vai poder mastigar e começar a digestão do alimento por mim. Então, cada coisa que eu tenho no meu corpo, cada célula que Deus colocou em mim, cada habilidade que eu tenho, Deus colocou isso para um propósito específico na minha vida. E eu não posso ser ingrata e nem invejosa, desejar o que é do outro. Porque senão a minha vida fica muito ruim e eu nunca vou estar satisfeita com Deus por aquilo que Ele me deu. Um exemplo clássico, né? Seu filho vai para a praia. Você não vai pôr luva e gorro. Você não vai pôr o esqui para ele. Porque aquilo que você colocar para ele não vai servir para ele. Agora, o que você colocou ali para ele vai mostrar qual que é a direção, o que ele vai fazer. Então, se Deus me habilitou para ser profeta, eu nunca vou ser cantora. E tem gente que não. Todo mundo tem que ser pregadora. Tem gente que tem o dom da palavra, mas a cantar. Tem gente que começa a cantar, você fala, meu Deus, acaba logo essa música. E a pessoa insiste em cantar. Não é o dom dela, ela não foi chamada para aquilo. Mas provavelmente aquilo que é o dom dela, ela faz com maestria. E ela faz de uma forma que ninguém mais faz. Então a gente tem que aprender a ser feliz com aquilo que Deus colocou em nós. Davi, quando ele finalmente sobe ao trono, provavelmente ele foi ungido por Samuel por volta de 15 a 17 anos. Por volta de 20 e poucos anos ele mata Golias e por volta de 40 ele assume o trono. Então ele passou por um processo. E todo esse processo que ele passou, apesar dele já ser um homem segundo o coração de Deus, ele foi moldado para aquele momento específico. E Saul, ele não teve esse momento. Saul, ele chegou cru. Tanto que a Bíblia fala que ele se escondeu. Ele era provavelmente uma pessoa tímida. Ele se escondeu e Deus que falou que ele estava escondido. Então provavelmente ela era uma pessoa tímida, uma pessoa invejosa, uma pessoa insegura. Uma pessoa que não sabia qual era o chamado dele. E se você não sabe qual que é o seu chamado, muitas vezes, gente, muitas vezes acontece de você tentar sabotar o chamado do outro. Você não sabe qual que é seu chamado, mas você vê aquela pessoa desenvolvendo aquilo ali e você admira ela, só que aquela admiração passa a ser uma inveja. E aí, a partir do momento que você passa a invejar aquela pessoa, você começa a copiar ela e você começa a querer aquilo que ela está fazendo. Você começa a querer aquele cargo que ela tem. Se ela canta, você quer cantar. Se ela prega, você quer pregar. Só que a sua habilidade não é essa. Então, você vai acabar fazendo tudo pela metade, porque você não tem a habilidade para aquilo. E mesmo que você tente fazer, você vai ficar insatisfeito, porque aquele não é seu dom. Mas você quer porque você é invejoso e você quer o dom do outro. Então, a minha oração hoje, né, e essa palavra que Deus me trouxe hoje para nós, que muitas vezes somos vítimas desse sentimento terrível, né, que é a inveja. Que a inveja, ela... Não é que a inveja ela tem um poder de nos destruir, mas eu acredito que a inveja ela nos traz esse sentimento ruim. Né? Quando você tá com invejoso, você sente mal. Você fica querendo sair da presença daquela pessoa. Ela te faz mal, porque é como se uma presença maligna tivesse ali com você. Então, que a gente possa orar por essas pessoas, né? E jamais ter esse sentimento no nosso coração, que é um sentimento maligno. Jamais permitir, né, que a inveja se apodere de nós.
Tem muitas pessoas que eu admiro, muitos pregadores, muitos escritores, cantores, mas eu nunca vou ser eles, eu sou única. Eu nunca. Até um dia eu postei uma frase na minha rede social: eu não quero ser ninguém, eu já sou eu. Eu não preciso ser ninguém, gente. A mim me basta ser eu. Me basta lidar comigo mesma. Pra que eu vou querer tentar ser outra pessoa? Se Deus me deu uma característica, se Deus me deu um corpo, Deus me deu uma vida, pra mim viver a minha vida. Não pra mim tentar viver a sua vida, ou a sua vida, ou a sua vida. Mas isso Eu não é tenho que óbvio. viver a minha vida. Para um crente isso já é óbvio, né? Mas muitas vezes não. Eu espero que você esteja muitas falando vezes não. pra- O crente pro tem povo inveja, o crente tem tudo. Não, acho que É igual a não. pessoa É. do O mundo. Isso é um pastor lá em sentimento cima e muito- o cara lá no último banco, todo mundo peca, mãe. Todo Mas é um mundo tá sentimento sujeito. muito ruim para um cristão, O cristão né? faz tanta coisa ruim também. Mas, Mas- mas já que ela minha tá líder do falando louvor direto no me odiava. YouTube, pra tudo, Minha pode líder do louvor, encontrar ela me muita odiava. gente assim, mas Ela falava aqui pra mim, aqui no que ministério tem você vai inveja até aqui? aqui. Eu vou ter daqui inveja pra de frente você quem? não passa. Eu falava, tudo bem. eu, graças a Deus, É o Deus já invejoso, me libertou. Tem se o inveja em todo invejoso tá lugar. no seu Todo trabalho, lugar. ele Deus nunca vai liberta, deixar você ir não é? pro novo nível. É. Se ele for seu A minha gerente, líder se ele do for seu louvor, superior, ele nunca vai Ela falava permitir. pra mim que eu só ia chegar até ali. Que dali pra frente eu não passava porque ela não ia deixar. Então tomara que ela veja esse vídeo. Põe lá na sua internet lá pra ela ver, porque eu, graças a Deus, Então, o nunca tive invejoso, isso, ele não. nunca vai permitir ou assumir que você é melhor do que ele. Porque ele, além disso tudo, ele ainda é vaidoso. É. Ele acredita que ele é Nada, melhor do eu que sou você. pó, Mesmo ele pó, sabendo pó. que ele não tem aquela habilidade que você tem, Eu ele vai sou tentar pó. ser uma cópia sua.